mais uma vez com vocês, agradecendo em primeiro lugar aí aqueles que visitaram o meu canal e gostaram. Alguns deixaram um comentário. Eu quero continuar com esse trabalho, tudo para a honra e glória de Deus, e que Deus abençoe a cada um. No último vídeo eu falei sobre igreja e verdade. Esse é um assunto muito extenso e nós vamos continuar. Em 1 Timóteo 3,15, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Nós falamos no vídeo anterior que a igreja não é um prédio ou imóvel. A igreja geralmente se reúne em um imóvel, mas igreja são pessoas chamadas por Deus para dar testemunho da sua palavra. A igreja se reúne para algumas coisas, entre elas: adorar a Deus, comunhão entre os irmãos e aprender a sua palavra. E isso é agradável a Deus. Jesus nos garante a sua presença. Em Mateus 18:20, ele deixa registrado: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Estando Jesus em nosso meio, no meio da igreja, como devemos nos portar? Paulo deixa Timóteo em Éfeso, justamente para isso: ensinar como os cristãos dali devem estar diante de Deus. Em 1 Timóteo nós já lemos: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. A incumbência, a função de Timóteo ali em Éfeso não era fácil. Era combater os falsos ensinos e mestres e separar homens para exercer o ministério, qual cada um havia sido chamado. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, deixou claro que quem capacita homens é o próprio Jesus Cristo. Em Efésios 4, 11 e 12, ele registra a seguinte passagem: e ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, para que o corpo de Cristo seja instruído, para que o corpo de Cristo seja levantado, seja trabalhado, né? Então, é Jesus que capacita homens e mulheres para a sua obra. Em Atos 13:2 está registrado o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Como é mesmo que se separa obreiros hoje nas igrejas? Vamos pensar nisso. Ser apóstolo, profeta, evangelista, mestre ou pastor não é um status, não é um meio de ficar rico ou manipular pessoas. Ser pastor é um privilégio para aqueles que são chamados por Deus para exercer o ministério. Pastor não é um título para ajuntar pessoas em torno de si próprio. Ser pastor é receber de Deus um dom para trabalhar, moldar o caráter de pessoas. Ser um obreiro na igreja de Deus não é prerrogativa de homens, é um ato soberano de Deus. A igreja de Deus não tem dono, patriarca, capataz ou mandante, seja lá que tais homens queiram se denominar. Ela, a igreja, é dirigida pela sua palavra e por homens designados como servos. Atenção, servo é o que serve, não se engane. Jesus nos alertou. No Evangelho de João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar,
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Alguns usam esse versículo de maneira errônea, falando que o ladrão aqui é o inimigo, Satanás, o adversário, o diabo. Não é ele. O ladrão aqui são homens, homens que buscam os seus interesses, são verdadeiros assaltantes da fé. Então, quando se fala o ladrão vem para roubar e matar e destruir, imagine o homem, o mercenário, o bandido, este que está querendo lucrar com vida de pessoas. O verdadeiro líder, evangelista, pastor, tem como exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deixa em Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um líder tem que ser modelo para o seu rebanho, em todos os sentidos. O líder não pode ser trapaceiro ou mentiroso. O líder tem que ser verdadeiro. Em 2 Coríntios, ainda imitando Paulo, nós temos que observar a vida deste homem. Ele deixa registrado em 2 Coríntios 12:15: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me deixarei gastar pessoalmente. Observe que Paulo vai dar todo o seu recurso em prol daquelas almas, sem nada a reter. Hoje é desta maneira? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o verdadeiro proprietário da igreja. João 10:11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.